Olá, seja muito bem-vindo ao canal Eduardo Gomes, advogado de trânsito. Sou especialista em direito de trânsito e no nosso vídeo de hoje a gente vai tratar de uma dúvida bastante frequente. Os condutores que caem na lei seca e recusam o bafômetro, eles têm a seguinte questão: recusei o teste do bafômetro, e agora? O que acontece? Vou perder minha carteira? Como posso me defender? Quais são as consequências? Qual atitude devo tomar a partir de agora para manter a minha habilitação? Devo pagar multa com 40% de desconto? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo sobre legislação de trânsito. Vamos iniciar nosso vídeo agora. Vamos aqui para a nossa tela. Recusei o teste do bafômetro. O que acontece? O que devo fazer? Perca a habilitação? A gente vai ver os procedimentos legais, como você pode argumentar buscando anular um auto de infração que esteja equivocado ou processo administrativo também. A gente vai mostrar esses argumentos e também vamos comprovar aqui autos de infrações de recusa ao bafômetro que já foram anulados por erro administrativo. As consequências legais da recusa ao bafômetro, o artigo 165-A. E já vou ressaltar aqui, as mesmas consequências legais da recusa ao bafômetro também são as mesmas consequências legais do artigo 165 do CTB, que é dirigir sob influência de álcool. Lá na Blitz, a primeira coisa que vai acontecer são as medidas administrativas. Uma das medidas administrativas é a retenção do veículo. Você não poderá sair com o veículo porque você recusou o bafômetro ou porque você está sob influência de álcool. Se ninguém retirar esse veículo, haverá a remoção do veículo, ou seja, será levado ao pátio. Em alguns casos também é aplicado o recolhimento da habilitação. Depois desse procedimento, vai ser cadastrado no órgão de trânsito essa autuação e vai abrir um processo administrativo. Esses processos administrativos visam aplicar a multa de R$ 2.934,70, a suspensão da CNH por 12 meses e o curso de reciclagem. Então, já respondendo uma das perguntas, a CNH é suspensa sim, só que após a abertura do processo administrativo. E isso vai variar de cada estado. Tem estado que é mais rápido e outro estado é mais lento. Por exemplo, aqui no Detran do estado de Rondônia, a gente tem casos aqui no escritório de leis secas de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, chegando à suspensão agora nos períodos de 2022 e 2023. Em outros estados que eu já atuei, eu vejo a suspensão chegando numa média de 2 anos, 1 ano. Então, é bem mais rápido. Então, nós já vimos o que acontece na Blitz, que são as medidas administrativas de retenção do veículo e também recolhimento da habilitação. E após isso, o cadastro, da autuação perante o órgão de trânsito. E aí se inicia o processo administrativo para aplicar a multa e a suspensão da CNH. Em alguns casos, dependendo ali do órgão autuador, o processo de multa vai andar junto com o processo de suspensão. Em outros casos, vai ser instaurado primeiro o processo de multa e encerrado o processo de multa, se instaura o processo de suspensão. Vamos ver os procedimentos aqui de como funciona esse processo administrativo. A primeira coisa é que todo mundo tem o direito de defesa garantido, independentemente se cometeu a infração ou não, tá? Então, o recurso é sempre garantido. Quando é cadastrado o auto de infração, o primeiro passo que vai ocorrer é a notificação da autuação. Essa notificação da autuação, a regra, é ser enviada por remessa postal. Essa postagem deve acontecer em 30 dias, a expedição dela. Entretanto, em algumas exceções, você já toma a autuação na hora, quando você assina um auto de infração na hora, e consta o prazo de defesa lá. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre isso no YouTube. Outra questão também, se você faz parte do sistema de notificações eletrônicas, a notificação de autuação vai acontecer com a inclusão dela no sistema de notificações eletrônicas. E aí, se você faz parte do SNE, na carteira digital, você já se considera notificado para apresentar a defesa também. E aí você pode apresentar uma defesa prévia. Essa defesa prévia aqui, você tem o prazo, previsto na notificação para apresentar ela. E se você apresenta, o órgão de trânsito tem 360 dias para fazer o julgamento dessa defesa prévia. Se você não apresentar essa defesa prévia, o órgão de trânsito também vai ter um prazo para expedir a segunda notificação, que a gente chama de notificação de penalidade. 180 dias
para ser expedida essa notificação se você não apresentar essa defesa prévia, mas se você apresentou essa defesa prévia contra a autuação, vai ter 360 dias para ser expedida a notificação de penalidade. Esse aqui é um dos erros que mais ocorrem no processo de lei seca. O desrespeito dos prazos das notificações, tanto da autuação como da penalidade. Outra situação também que ocorre, que pode anular a tua infração, é o fato das notificações não chegarem para você. Por correios, por exemplo. Se você não faz parte do SNE e está com o endereço atualizado, o condutor, quando é pessoa diversa do proprietário, às vezes só o proprietário recebe as notificações, o condutor não. Outra questão também é que pode ocorrer do correio extraviar a carta, entregar no endereço diverso, e isso tudo gera uma nulidade do auto de infração. Veja que você não chega nem a discutir a embriaguez em si, mas outras questões procedimentais, como perda de prazos e entre outros erros processuais. Da notificação de penalidade, você pode optar em apresentar um recurso ajário, tá? Esse recurso ajário também tem prazo de julgamento e tem regras de julgamento também. Se desrespeitadas, geram a nulidade do auto de infração. E por fim, você tem o recurso ao CETRAN, que é a última instância recursal. Então, o que a gente chega à conclusão aqui do procedimento do processo administrativo? Você tem a notificação de autuação e a notificação de penalidade que você tem que receber, essas duas notificações. Não recebeu alguma delas? Já dá para anular o auto de infração ou também se elas forem expedidas fora do prazo. Outro ponto, você tem direito a 3 manifestações no processo administrativo, que é uma defesa prévia e 2 recursos, que é o recurso ajário e o recurso ao CETRAN, ou seja, 3 manifestações processuais. Em alguns casos, como eu disse, se encerra primeiro o processo de multa e depois se instaura o processo de suspensão do direito de dirigir, que também vai dar 3 manifestações processuais, defesa prévia, recurso ajário e recurso ao CETRAN. Em alguns casos, o processo é concomitante. Acontece tanto o processo da multa como da suspensão junto. E nesse caso só teria as 3 manifestações processuais. Perdeu as 3, aplica-se a multa e aplica-se também a suspensão de 12 meses e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Beleza, Eduardo. Eu tenho 3 manifestações processuais ali nos processos, né? Tanto de multa como de suspensão. Defesa prévia, recurso ajário e recurso ao CETRAN. Mas quais fundamentos jurídicos eu devo utilizar? E é aqui que o pessoal peca. Tem um mito popular de que ninguém ganha multa de trânsito, ninguém consegue cancelar a suspensão. Só que eu vou mostrar o porquê que isso acontece, a razão desse mito popular. Os embasamentos jurídicos que você deve utilizar na sua defesa ou no seu recurso seriam esses. Resoluções do CONTRAN, que atualmente está em quase 1000 resoluções. Portarias da Senatran, que a gente tem preenchimentos de campos obrigatórios também no auto de infração. Por exemplo, no caso da recusa, se faltar a marca, o modelo, o número de série do aparelho, ali já tem uma nulidade. Princípios gerais do direito, tem que ser utilizado principalmente o princípio da legalidade, do formalismo. Se tiver algum erro processual, esse erro processual tem que ser já nulidade. A gente tem os pareceres do CETRAN e da AGU, entre outros pareceres. Cada estado tem seu CETRAN. E em razão disso, tem situações que são mais fortes alguns argumentos em alguns estados e menos fortes em outros estados. E você conhecendo os pareceres da sua localidade, isso pode favorecer de como você tem um posicionamento ali do julgador. Precedentes administrativos, que são justamente outras decisões favoráveis que anularam autos de infração, que você pode utilizar a seu favor. Jurisprudências, que são decisões judiciais. O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A Constituição Federal. Doutrinas e artigos jurídicos seriam os livros, os entendimentos jurídicos e outras legislações aplicáveis. O que acontece? O pessoal, quando vai recorrer, só utiliza isso aqui, ó, o Código de Trânsito Brasileiro. Simplesmente isso aqui. Olha o tanto de embasamento jurídico que tem que ser utilizado numa defesa. E a legislação de trânsito é complexa. O pessoal acha que é fácil. E aí recorre de qualquer jeito, não consegue anular. E praticamente aí você tem a penalidade aplicada em desfavor. Tanto é que a gente tem aqui uma comunidade de profissionais que eu conheço, ótimos profissionais, que conseguem anular os autos de infração, conseguem, por meio de uma boa defesa, cancelar multas diariamente. Então, justamente você precisa de um conhecimento tão técnico e aprofundado para, pelo menos, essas 10 questões estarem na sua defesa ou no seu recurso. E a gente tem aqui os principais erros cometidos. O uso de modelos da internet,
no caso de recurso ao bafômetro ou lei seca, que é o artigo 165 do CTB, que é dirigir sobre influência sobre álcool. Esse caso ele é de alta complexidade. O uso de modelos na internet é praticamente tu cavar a tua própria cova e pedir para a suspensão de 12 meses chegar em você. Perda de prazos administrativos. Às vezes o cliente ali perde o prazo para apresentar a defesa. Fazer as alegações sem provas. Dizer, por exemplo, que o aparelho não estava no local, mas você não tem uma prova, você não filmou isso, por exemplo. Então, é um argumento vazio. Argumentos não jurídicos, né? Dizer que você é uma boa pessoa, que utiliza a CNH para trabalhar. Isso aí não vai te ajudar em muita coisa. Justificar a infração. Dizer que, por exemplo, que recusou o bafômetro porque ficou com medo de assoprar e dar alguma coisa porque ingeriu álcool 6 horas atrás. Então, você justificou a infração, você confessou que recusou mesmo. Não pedir a cópia do auto de infração é outro erro, tá? Porque geralmente o cliente recorre só com base na notificação que chega para ele. Só que tem que ser solicitado o auto de infração, que é no auto de infração que você vai identificar se há erros ali de preenchimento. Não juntar cópia de documentos comprobatórios. Recurso para ganhar tempo. O pessoal fala assim, vamos recorrer só para ganhar tempo, congelar essa multa, você conseguir licenciar. Mas esse recurso só para ganhar tempo, mas no final, o tempo vai passar e a suspensão é aplicada da mesma forma. Pagar a multa com 40% de desconto. Tem muita gente que acha que os 40% de desconto é vantajoso. Aí você paga a multa com 40% de desconto, só que você reconhece o cometimento da infração, que é um dos requisitos dos 40%, além de renunciar o prazo de defesa e prazo de recurso. Então, isso aqui complica o teu processo. Inclusive, nós temos um vídeo sobre isso, que os 40% de desconto nem sempre é vantajoso. E subestimar a complexidade da causa. Justamente, achar que é fácil, é só pegar um modelo da internet e ignorar tudo isso aqui, ó. Os 10 embasamentos jurídicos que você tem que utilizar na sua defesa ou no seu recurso. Eduardo, e se o órgão de trânsito ignorar a defesa ou recurso bem fundamentado? Digamos que você fundamentou nas resoluções do CONTRAN, nas portarias da Senatran, no CTB, na Constituição Federal, nos princípios gerais do direito administrativo. Você trouxe os pareceres do CETRAN favorável a você e ainda assim teve indeferimento. Você tem duas opções: denúncia e representação no Ministério Público, por exemplo, na Corregedoria. Eu já tive um caso dessa situação aqui, que nós tivemos que representar perante o Ministério Público, porque a defesa estava toda fundamentada e a decisão indeferiu a defesa. Quando a gente representou pedindo a apuração, né, das autoridades para verificar a conduta do órgão de trânsito, o próprio órgão de trânsito voltou atrás depois, quando ele identificou que a gente tinha razão pelo cliente. E um outro ponto também que diariamente ocorre aqui no escritório é a ação judicial, tá? Quando você comprova toda a fundamentação e o órgão de trânsito também resiste, você pode ir para uma ação judicial, principalmente em casos de alta complexidade que vai gerar a perda da carteira, né? Seja ela provisória, seja ela definitiva. Agora a gente vai analisar relatórios de defesas ou recursos que foram apresentados de forma correta e gerou o deferimento, inclusive na esfera administrativa. Esse relatório aqui, por exemplo, é do Detran do Estado de Rondônia. Ocultei aqui os dados da placa do requerente por questão de privacidade do requerente. O requerente qualificado nos autos interpôs defesa administrativa para fins de cancelamento do auto de infração de trânsito, lavrado com fundamentos no artigo 165A do CTB, ou seja, recusa ao bafômetro. O requerente anexou os documentos, né, para análise do presente, feito. Conforme eu disse ainda há pouco, que um erro crasso cometido pelas pessoas é não juntar as documentações necessárias para a apreciação da defesa. É que vem considerando os argumentos e suposto ele requer o cancelamento do auto de infração. Agora vamos analisar aqui, como foi o julgamento no presente caso. Primeiro ponto. Considerando sistemática acima os argumentos apresentados pelo requerente, verifica-se que é um dever da autoridade de trânsito informar no auto de infração qual equipamento utilizado para comprovar a referida infração. Então aqui existia campos obrigatórios que não foram preenchidos no auto de infração e era referente ao equipamento utilizado na blitz. No caso em questão, estamos diante de um vício de forma que consiste na omissão ou na inobservância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis para a existência ou seriedade do ato. E aqui, ele julgou inconsistente
o auto de infração. Portanto, o auto de infração foi cancelado e a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir e frequência obrigatória de curso de reciclagem também foi cancelada. Veja que não se discutiu se ele recusou ou se ele não recusou, qual o motivo, como muita gente faz. Aqui ele discutiu a existência de um erro no preenchimento do auto de infração. Então, já é uma nulidade reconhecida pelo Detran do Estado de Rondônia. Vamos ver de outro órgão agora. Detran de Santa Catarina. Aqui é um relatório da defesa de autuação. Trata-se da defesa de autuação interposta por nome ocultado, autuado por infração de trânsito prevista no artigo 165-A do CTB, qual seja recusa ao bafômetro. E aqui, o relatório do resultado do julgamento, a argumentação. O julgador entendeu que o auto de infração está inconsistente e irregular por não obedecer o que prescreve o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e o artigo 8º da Resolução 432 do CONTRAN. Olha aí, a fundamentação, resolução do CONTRAN. Muita gente sequer fundamenta por desconhecimento. E dessa forma, com base no artigo 281, o auto de infração deve ser arquivado. E aí ele deferiu, ou seja, acolheu o pedido para arquivar o auto de infração em razão da insubsistência e anulação das penalidades decorrentes no administrativo. E aí muita gente com desconhecimento fala que ninguém ganha, mas aí quando tu vai analisar a fundamentação dessas pessoas que não possuem conhecimento na área, simplesmente está um modelo de internet, simplesmente está lá coisas nada a ver com um argumento jurídico. E aí, obviamente, a penalidade vai ser mantida por mais que tenha um erro lá na autuação ou no processo administrativo, pelo fato do recorrente sequer argumentar aquele erro. Vamos para outro órgão administrativo, Polícia Rodoviária Federal. Aqui é um recurso AJARE, é um recurso em primeira instância. Então, é um recurso AJARE. Aqui, Trata-se de recurso interposto por procurador de CPF, condutor e proprietário do veículo. Aqui está a marca e o modelo do veículo, a placa, contra a penalidade de trânsito imposta pelo senhor superintendente da Polícia Rodoviária Federal, representado pelo auto de infração acima mencionado, que está ocultado por questão de sigilo. Vamos ver qual era a infração desse auto de infração. Trata-se de infração lavrada em flagrante e mediante abordagem com fundamento no artigo 165-A do CTB, ou seja, recusar ao teste do bafômetro o agente conseguindo no campo de observações o AIT a seguinte informação complementar. Aí aqui eu cortei, que é vários relatórios ali escritos, e vamos para o que interessa. Deflui disso que o auto de infração de trânsito sob o número padece de insubsistência. Como demonstrado em argumento recursivo simples pelo impugnante, assim, o seu cancelamento deve ser consolidado. Esse caso aqui também era erros que existiam no auto de infração, omissões de campos obrigatórios que não foram preenchidos. Ao voto da JARE. Do exposto e de tudo que consta nos autos, voto pelo deferimento do recurso e pelo cancelamento do auto de infração de trânsito. Ou seja, as penalidades também não foram aplicadas porque foi demonstrado à autoridade ali, aos julgadores, o erro existente na autuação. E essas aqui são decisões administrativas. Judiciais, então, é o que a gente mais tem em todo o Brasil cancelando autos de infração. Só que, para uma defesa ser séria, é necessária a análise do auto de infração, das notificações, da notificação de penalidade, entre outros documentos. E que muitas vezes o condutor, infrator, acredita que o caso é fácil e faz a defesa de qualquer jeito, e aí a penalidade vem, infelizmente, inclusive retirando até emprego de alguns motoristas profissionais. Eduardo, e qual argumento tem que ser utilizado? Existe essa questão de argumentação assim padrão? A resposta é não, cada caso é um caso. E cada caso vai ter um erro diferente ou um acerto diferente. O auto de infração pode estar todo certo e o processo pode correr de toda forma certa também. Cumprir todos os prazos, todas as notificações, nesse caso aí não é cancelado. Mas a maioria dos casos, o órgão de trânsito ou o agente de trânsito costuma errar no preenchimento do auto de infração, ou o órgão de trânsito conduz ali perdendo prazos, conduz ali não fundamentando corretamente uma decisão, falta uma notificação obrigatória, entre outras questões que vão complicando o processo, e diante desse erro tem que ser cancelado o auto de infração.
Eu tenho aqui já 6 vídeos no YouTube que também se aplicam a esse caso. Ó. Multa de trânsito aplicada por policial militar pode ser anulada em todo o país. Isso aqui é quando tem a falta de convênio. Também se aplica para a lei seca se não tiver o convênio da Polícia Militar para autuar pelo órgão de trânsito. A falta de notificação do condutor, também convido vocês a darem uma verificada, principalmente nesse vídeo, se você está com um caso de lei seca. A falta de notificação, né? A gente tem aqui também quando o servidor não possui poderes para autuar no trânsito. Por exemplo, ele está em desvio de função. Era o caso que eu tratei nesse vídeo aqui do Detran do Estado de Rondônia, que já tem precedentes da Justiça cancelando vários autos de infração, inclusive administrativos também, pelo fato de servidores estarem em desvio de função e não terem poderes para lavrar o auto de infração. Convido vocês também, principalmente nesse vídeo aqui, ó, que já está com 15 mil visualizações, sobre uma informação que eu trago com base na resolução do CONTRAN, de um auto de infração de recusa ao bafômetro que pode ser anulado. E aqui, para a lei seca, embriaguez no volante, quando o bafômetro está com data de validade vencida. Mas, obviamente, as suas defesas, seus recursos e ações judiciais devem ser bem fundamentados, como eu já ressaltei essa questão. Você pode até jogar o artigo A, mas se não fundamentar corretamente, não tiver os documentos corretos, não fazer uma conclusão, uma análise jurídica correta, então você corre o risco até mesmo de estar até certo em relação de existir um erro. Mas se você não convenceu o julgador com base com técnicas de argumentação e também cumprindo os requisitos legais, você corre o risco de ter uma penalidade ilegal aplicada contra você por um erro seu, um erro técnico de não trazer a argumentação correta. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Independentemente da infração que você quer na lei seca, seja o artigo 165 do CTB, que é dirigir sob influência de álcool, ou ainda a recusa ao bafômetro, que é o artigo 165A, ambas prevêem a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão por 12 meses e também a multa de trânsito do valor de R$ 2.934,70, além do custo de reciclagem. Então, a gente viu aqui como você deve se defender, as etapas que você deve realizar no seu processo de multa e também no processo de suspensão. E se você tiver dúvidas, deixe nos comentários que a gente está aqui para lhe auxiliar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar sua curtida. Abaixo aqui tem nossas redes sociais. E inscreva-se para acompanhar as próximas informações sobre direito de trânsito.